Oi, gente! Esta foi a primeira semana de votações deste ano no plenário da Câmara dos Deputados. Foram 5 aprovações e dá para dividir em 2 grandes temas: economia e pandemia de Covid. Você quer entender que diferenças as aprovações podem fazer na prática, na nossa vida? Acompanha agora comigo aqui no Resumo da Semana. Eu vou começar falando das aprovações relacionadas à pandemia de Covid. Como não poderia deixar de ser, né? Já que o nosso país está se aproximando das 240 mil mortes por causa da doença. Isso em menos de um ano. Apesar de estar sendo bastante falada a necessidade da continuação do auxílio emergencial para ajudar quem está passando dificuldades e até fome durante essa crise toda, não é isso que esteve em votação esta semana. Só para você saber, a solução para essa ajuda à população mais pobre ainda está sendo negociada. Os 2 projetos aprovados têm a ver com a vacinação contra a Covid, criando tipos de crimes relacionados a esse processo. E incrível que a gente precise de lei para isso, né? Mas, na prática, você já deve ter visto que só nesse comecinho de vacinação já rolaram várias fraudes. É gente que não tem prioridade se vacinando, é desvio de vacina, já apareceu até gente que fingiu estar aplicando vacina em idosos. Por causa desses episódios, deputados e deputadas consideraram que é necessário sim prever punições para aproveitadores no nosso Código Penal. Bom, e o que muda? Uma das propostas é punir com mais rigor quem destruir, inutilizar ou estragar de propósito vacinas ou insumos usados para combater emergências de saúde, como essa pandemia que estamos passando. A pena pode chegar a 5 anos em regime fechado mais multa. Isso é maior do que a pena prevista para o crime de dano hoje, que chega no máximo a 3 anos em regime aberto e multa. A outra proposta traz mais 4 novidades. Cria o crime de infração de plano de imunização, ou seja, vai punir quem furar a fila de prioridades da vacinação. Aqui, há punição para quem afrontar os planos de vacinação, seja federal, estadual ou municipal. A pena é de até 3 anos em regime fechado, mais multa, e pode ficar maior se houver falsificação de documento. Esse projeto também cria o crime de corrupção em plano de imunização. Vai ser enquadrado aqui quem usar o cargo para furar a fila de prioridade ou afrontar o plano de vacinação. A pena pode chegar a 12 anos de prisão em regime fechado mais multa, podendo ser aumentada ainda se envolver vantagem indevida para o funcionário público, como propina, por exemplo. Outra coisa, cria a forma qualificada de crime de peculato, para o caso em que o desvio ou apropriação for de vacina ou de qualquer insumo nesse sentido, não importa se na rede pública ou particular. Aqui é para os casos do povo que desvia ou pega a vacina na mão leve mesmo, sabe? A pena pode chegar a 13 anos em regime fechado mais multa. Por fim, a proposta dobra a pena para quem fingir que está vacinando alguém, mas não está. Isso passa a agravar o crime de perigo para a vida ou saúde de outra pessoa. Olha, todas essas mudanças sobre crimes relacionados à vacinação contra a Covid ainda precisam ser aprovadas pelos senadores, ok? Agora vamos para as propostas da área econômica. E eu vou começar pelas mudanças relacionadas ao mercado de câmbio, que também vão agora para o Senado. Seguinte, aqui tem novidades e também várias regras que já existem na prática sendo promovidas à lei, para dar mais segurança, para que não sejam mudadas de uma hora para outra. Eu vou falar só de alguns pontos, ok? Por exemplo, o texto abre a possibilidade de facilitar que pessoas aqui no Brasil tenham conta bancária em moeda estrangeira, como dólar e euro. Outra, aumenta a quantidade de dinheiro vivo que pode ser levado e trazido em viagens internacionais. Em vez de R$10.000 por pessoa, passa a ser $10.000, 5 vezes mais. Permite a compra e venda de moeda estrangeira entre pessoas comuns, como eu e você, sem taxas, desde que não seja corriqueiro e profissional, no valor de até $500. O texto também aumenta os casos em que obrigações aqui no Brasil podem ser pagas em outra moeda. Ainda anula quase 40 pontos que hoje estão em lei. Por exemplo,
acaba com o imposto a mais cobrado sobre a venda de imóveis quando o proprietário for estrangeiro. Enfim, apesar de ter sido aprovado, este projeto não foi consensual no plenário. A oposição foi contra, alegando que pode estimular o endividamento em dólar e dolarizar a economia, ou seja, fazer com que as transações se concentrem em dólar em vez de real. Mas venceu quem defendeu que essas mudanças podem ser positivas, principalmente para as empresas e para o setor agrícola, que negociam muito em dólar, reduzindo a burocracia e agilizando o câmbio. Outra proposta aprovada na área econômica foi a chamada autonomia do Banco Central, assunto discutido há décadas e que agora conseguiu maioria, mas não consenso. Há inclusive parlamentares que prometem recorrer à justiça para evitar que o texto vire lei. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também já adiantou que vai vetar alguns pontos. Ou seja, apesar de ter ido para a sanção presidencial, esse assunto ainda vai ter próximos capítulos. O que você precisa saber sobre isso? Primeiro, o que a gente tem a ver com o Banco Central? O Banco Central é quem está à frente do controle de inflação e da definição da taxa de juros. E isso tem a ver com todo mundo, né? Impacta a relação de consumo, no preço de produtos e serviços, nos empréstimos e também na economia e no crescimento do país como um todo, porque isso afeta os investimentos, a criação de empregos e por aí vai. Bom, e o que essa proposta faz? Olha, o Banco Central continua tendo como objetivo assegurar a estabilidade de preços, mas também passa a ter como dever cuidar da eficiência do sistema financeiro e estimular o pleno emprego. O Banco Central muda de status, digamos assim. Deixa de ser submetido ao Ministério da Economia e passa a ser uma autarquia sem vínculo ou subordinação a qualquer ministério, tendo autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. O presidente do Banco Central e os 8 diretores continuam a ser indicados pelo presidente da República com sabatina dos senadores, mas passam a ter mandato de 4 anos sem coincidir com o mandato do presidente da República. Presidente e diretores do Banco Central não poderão ser demitidos, a não ser que peçam para sair, que sejam condenados por crimes que impeçam de ocupar cargos públicos ou quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente. Coloquei assim, gente, entre aspas, porque é exatamente assim que está no texto. E neste caso, o desligamento tem que ser aprovado pelo Senado. Depois de saírem do cargo, o presidente e os diretores vão ter que cumprir quarentena. Não poderão participar de qualquer atividade direta ou indireta em bancos ou instituições financeiras por 6 meses. Como eu disse, apesar da aprovação, é um tema que ainda divide os parlamentares. De um lado estão os que criticam, dizendo que esse texto vai permitir que o Banco Central atue em favor dos bancos, permitindo que sejam tomadas decisões contrárias ao que o presidente da República, eleito por voto popular, considera mais importantes. De outro lado, estão os parlamentares que defendem que a novidade vai permitir previsibilidade e impedir interferências políticas nas decisões do Banco Central, que precisam ser técnicas para dar mais confiança para os investidores. Para finalizar, a última aprovação da semana é uma coisa interna da Câmara, mas que afeta a atividade dos deputados como um todo. Autoriza o trabalho presencial e remoto ao mesmo tempo, não só do plenário, mas também das comissões temáticas e do Conselho de Ética. Ou seja, gente, propostas voltam a ser debatidas e votadas nesses colegiados. A previsão é que isso aconteça já na última semana deste mês. Por causa da pandemia de Covid, a presença nos ambientes da Câmara será limitada. Bom, é isso, o resumão fica por aqui. E se você quiser mais alguma informação sobre qualquer coisa que eu falei aqui, dá uma olhada nas notícias da Agência Câmara. Lá tem uma reportagem para cada assunto, explicando tudo tintim por tintim. Além do site, está disponível no aplicativo Câmara ao Vivo, que você pode baixar de graça no seu celular. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.